Oi mundo, tudo bem? Eu vou tentar olhar pra cá, que eu tenho uma péssima mania de ficar olhando para mim. A gente tem a mania de sempre estar conversando olhando pra uma pessoa, né? E como eu tô aqui sem olhar pra uma pessoa, é como se eu fosse uma pessoa que eu estivesse conversando, entendeu? Vamos direto ao assunto, porque o vídeo, você já viu o tema, então o vídeo é um assunto, uma história longuinha. Pra quem não me conhece, eu sou a Cristiane Alves, você está aqui no meu canal do Mundo da Cris. Eu tenho 2 filhos, o Isaac de 4, o Matheus de 2 e meu marido, Israel. No final do vídeo, se gostar, se interessar e tudo mais, curte o vídeo e faça seus comentários aí embaixo, tá bom? Lembrando que aqui eu vou contar a minha experiência, eu só quero gravar esse vídeo com um propósito que vocês vão entender no decorrer do que eu vou falar aqui, tá bom? Relacionamento abusivo. O que é um relacionamento abusivo? Quando a gente fala em abuso, a gente já pensa assim, agressão, soco, surra. E não é só isso. Uma relação abusiva é muito mais do que a gente pode imaginar. Tem a ver com excesso de amor, tem a ver com quero te mudar, não quero que você seja assim, excesso de cuidado, sabe aquele cuidado que você vê assim que tá exagero? Tá te sufocando? Não tá legal? Tá uma coisa muito assim exagerada, a violência psicológica, a agressão verbal. Então, quando fala em agressão, agressão não é só quando bate, entendeu? É isso que eu quero falar aqui pra vocês. Hoje eu entendo, na época eu não entendia, e é por isso que eu quero falar aqui pra vocês, quero expor uma coisa que já passou, pra mim não machuca, pra mim não afeta mais, graças a Deus fui curada, né? Foi um tratamento longo, um período assim muito longo de cura, porém essa semana agora me deu um plim na cabeça. Eu nunca tinha pensado até esse ano, né, que estamos de 2020, agora nessa quarentena a gente fica pensando em muitas coisas. Eu me sinto assim a minha própria psicóloga, eu sou a minha psicóloga, eu brinco assim, né? Porque todos os dias eu me autoanaliso muito. Eu procuro ser uma pessoa melhor, eu acho que todos deveriam fazer isso, né? Por mais que às vezes a gente não consiga, mas é legal a gente tentar e buscar isso na gente. E lendo um texto no Instagram, eu falei, cara, eu sofri com isso e não sabia. Sabe quando te dá um plim, gente? Tá aí. Uma coisa muito legal pra eu contar, pra eu alertar, pra eu, enfim, pode ser que ajude alguém. E esse é o intuito do vídeo, tá, gente? Alguém pode falar assim, Cris, pra que ficar se expondo? Pra que contar uma coisa que já passou? Pra que... Gente, tudo que a gente passa na vida, seja ruim ou bom, foi por um motivo. É pra gente amadurecer, é pra gente aprender, é pra gente não repetir. Tudo que eu passei foi uma grande lição, foi uma experiência ruim, mas que eu hoje aqui expondo essa situação, talvez tenha um propósito. Será que eu não passei por isso para que hoje eu estivesse aqui contando, expondo e alertando, enfim, para muitas mulheres que talvez ainda não passaram por isso, mas pode começar a passar e vão lembrar e cai fora. Ou às vezes está passando por isso agora, neste momento, vai servir de um estalo para você. E se você já passou por isso, já te adianto aqui que sim, você pode ser curada completamente, de forma que você vai lembrar, não vai sentir raiva, não vai sentir ódio, não, você não vai chorar, você nada, é uma limpeza. Eu só queria fazer essa introdução aqui, que eu achei importante falar também, tá bom, gente? Bom, gente, na realidade, eu tive 2 namorados que eu sofri. O primeiro, eu tinha mais ou menos uns 17 ou 18 anos. Eu vou estar, volta e meia, eu vou estar olhando aqui pra baixo, porque eu fiz algumas anotações pra não me esquecer de nada, tá? E assim, foi mais leve, porém, era uma pessoa muito ciumenta. Eu conheci o que era o ciúme namorando esse cara, entendeu? Era algo, assim, meio fora do normal, a ponto de, por exemplo, estava na igreja e se eu olhasse pro lado, assim, já me perguntava: por que você tá olhando? Tá olhando pra quem? Infelizmente, essa pessoa, depois eu descobri que era muito sem vergonha. Então você já sabe o naipe, né? Você já imagina o porquê de tanto ciúme. A pessoa, quando ela é mentirosa, ela acha que todo mundo é mentiroso. A pessoa que é ciumenta, ou é porque ela sofreu com ciúme no passado, com um relacionamento do passado, legal, com um rabicó no braço bem linda. Ou é porque ela deve. Ou é porque ela apronta e acha que a outra também apronta, por isso um ciúme excessivo. Tem uns ciúmes assim fora do normal, que era esse caso desse meu namorado, que prejudica tanto a pessoa. O relacionamento é uma coisa tão chata, uma coisa tão sufocante, tão assim, você não vive um relacionamento legal. Você tá com a pessoa
presa porque você gosta dela, mas ao mesmo tempo você não tem força pra terminar porque você gosta dela. E aquela pessoa te oprime, sabe? Aquela pessoa não te deixa livre. Não é um relacionamento de paz, de harmonia. Quando um relacionamento não tem alegria, não tem confiança, não tem respeito, gente, isso não é amor, não existe. Não existe isso, entendeu? E infelizmente muitas mulheres e homens também acabam sofrendo porque o outro é muito ciumento. Então foi isso que aconteceu com esse primeiro relacionamento. A questão era mais o ciúme doentio. Tanto é que até então eu não tinha ciúme, sabe? De outros namorados que eu tive. Nossa, eu tive muitos namorados, tá, gente? Depois desse relacionamento, é como se tivesse contagiado. E pra você ter noção de quanto é sério esse negócio de ciúme. E eu só fui curada de ciúmes quando eu me casei. Tinha ciúmes do meu marido no namoro, era uma coisa muito ruim, coisa boba. Hoje eu acho bobo, né? Mas na época eu sofria porque eu tinha esse sentimento, sabe? E depois que eu me casei, eu fui percebendo tanta coisa, a gente perde tanto tempo com isso, tantos momentos que poderiam ser legais e a gente acaba estragando tudo. Então isso infelizmente destrói muita coisa, sabe, na nossa vida. Mas vamos lá, vou falar sobre o outro. A outra pessoa, na verdade foi ele que me fez mais sofrer, né? Esse primeiro não foi nada, gente, em comparação. Bom, não me lembro também a idade que eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, por aí. E é uma história longa, tá, gente? Me dá, na verdade, preguiça de ficar lembrando da pessoa, me dá uma preguiça da pessoa, sabe? Eu lamento muito por saber que existem pessoas assim tão vazias, sabe? Vazias, sem amor, desumanas. Tô com vontade de falar o nome. Conheci ele na igreja. Ele estava de passagem ali na cidade, né? Gente, tem disfonia, tá? Então, volta e meia, minha voz vai falhar aí. Tem um vídeo sobre isso, tá? Então, assim, foi algo curto, graças a Deus, mas que me deixou muito abalada na época. Quando a gente iniciou, ele imediatamente, assim, começou com muitas conversas e ele dizia que queria que eu parasse de fazer algumas coisas. Primeiro ponto, já começou por aí. Como eu tava gostando da pessoa, né, tava muito legal entre aspas, né, gente, porque lembrando hoje não era nada legal, né, mas não sei o que acontece, parece que às vezes parece que a pessoa é bruxa, sabe, e faz a gente se encantar, tem um encantamento ali, porque, gente, ó, já vou deixar bem claro, cara feio, será que eu falo o nome? Tá coçando a língua. Feio pra cacete. Eu acho que foi um dos caras mais feios que eu namorei da minha vida. Sabe, não tinha nada. Olhando aqui hoje, nada. Porque, gente, eu já namorei caras bonitos. Eu falo isso pro Israel, ele não liga. Eu sei que ele namorou mulheres bonitas também. Mas esse, ó, troféu. Quem nunca se envolveu com uma pessoa feia que atire a primeira pedra? Mas voltando, né? Coisas que ele pediu pra eu parar de fazer e que eu fiz, burra, pra eu sair do emprego que eu estava. Eu, na época, trabalhava na Pernambucanas, adorava meu emprego, trabalhava com pessoas muito queridas. Tinha as cobras lá dentro, mas era um ambiente bem legal, assim, bem gostoso. E o que ele falava, assim, na minha cabeça era a questão, assim, pra que você trabalhar? Vou te dar tudo que você quer. E eu ficava pensando assim, eu tenho tudo dentro da minha casa. Realmente eu não precisava trabalhar pra me sustentar. Eu trabalhava porque eu gostava, eu queria ter o meu dinheiro pra comprar minhas coisinhas. Mas quando ele falou aquilo, pra mim, eu falei assim, né, verdade, ai, tá bom. Sabe, tipo, tonga, burra. Acabei saindo, gente. As meninas lá da loja ficaram de cara, assim. De cara não, que elas não sabiam exatamente o motivo, né? Mas elas ficaram espantadas. O gerente, o Lima, nossa, que gerente extraordinário, cara, demais, assim. Ele ficou assim, sabe, tipo, sabe quando você sente que a pessoa, o teu chefe sente muito por você tá falando que vai sair? Mas eu tava tão cega, tão surda, né? Saí. Aí parei também de fazer o que eu mais gostava de fazer na igreja. Além de cantar, claro, ele jamais tiraria isso de mim. Jamais ninguém vai tirar essa parte de mim. Mas na época eu tava ajudando lá na galeria, eu ficava lá na galeria e eu ajudava com a transmissão, que ia ao vivo, né, online. Também quando não tinha ninguém no som, eu ajudava no som. E eram coisas que eu gostava de fazer, eu me sentia útil, sabe? Não gostava de ficar mais só lá sentada e vou lá, canto, sento, sabe? Eu gostava de estar fazendo alguma coisa diferente. Saí porque ele alegou que pegava mal pra eu ficar lá em cima, que eu tinha que ficar quietinha no meu canto. Uma outra coisa que ele falava muito era pra eu parar de ficar andando pra lá e pra cá, porque atrapalhava o culto.
culto e eu chamava muita atenção, esses papos, né? É uma coisa tão absurda que vai entrando assim na tua cabeça que a pessoa que ela é assim, ela não é tonga, ela é tão inteligente, ela tem uma lábia, ela tem um negócio assim tão que te prende tanto que você, por mais que você ache que é ridículo, ela te prende que você pensa, tá bom, e você segue aquilo que ela tá falando, entendeu? Como o chocolatinho que ela trouxe pra mim. E o cara que ficava na galeria comigo, a gente era super amigos. Acho que juntou isso também, ele notou que a gente era amigo, ficou enciumado. E enfim, eram coisas tão idiotas. Acabava se tornando tão verdadeira pra mim, parecia uma coisa do cão mesmo, sabe? Uma coisa maligna. Eu anotei coisas aqui que eu fui lembrando, mas uma coisa bem ridícula também que ele falava é que a ex dele, na hora do culto, ficava só mexendo no cabelo e aquilo irritava ele, que é o tipo de pessoa que não tá prestando atenção no culto, tá preocupada com outra coisa. E ele falando aquilo, que óbvio ele queria que falar aquilo pra eu sentir realmente o que eu sentia, eu ficava assim, meu Deus do céu, não posso ficar mexendo no meu cabelo, porque senão ele vai achar que eu não tô prestando atenção em nada, né? Então, outro bloqueio. Eu, no caso, não iria mais, a partir dali, me sentir à vontade dentro de uma igreja, um outro ponto pra te deixar sem liberdade alguma. Eu nunca me esqueço também, uma vez que a gente tava no carro, eu estava olhando pra rua, ele disse que era pra eu parar de ficar olhando as pessoas, porque as pessoas podem achar ruim, eu tava olhando, encarando. Gente, que absurdo. Eu senti uma angústia tão grande que eu olhei pra baixo, assim. Sabe quando você não acredita que você tá escutando aquilo? E daí eu fiquei olhando pra baixo e falei assim, cara, pra onde eu vou olhar então? Sabe? Tipo... Ai, cara, gente do céu, eu passei por isso mesmo. Outros papos. Pra que você fica cortando seu cabelo é bonito assim, bonito é natural. Pra que fica fazendo sobrancelha, deixa a sobrancelha crescer, sobrancelha grossa que é bonita. E aqui eu fui entrando na minha cabeça, nossa, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Ou seja, querendo o quê? Me mudar. Mudar meu jeito de ser, meu jeito de me vestir. E tem muito homem que é assim, viu, gente? Ele gosta de ver a mulher que tá do lado dele feia. Não porque ele gosta de mulher feia, mal cuidado. Porque eles olham as de fora tão bonitas, donzelas. Não, porque eles não querem que ninguém olhe, que ninguém elogie. Pra eles, isso é fora da casinha. Não pode elogiar, não pode olhar, nada. E, gente, isso é tão sério. Eu digo assim, com muita convicção, isso é muito sério, que quando eu lembro dessas coisas, parece assim que não foi comigo, parece que eu tô falando de outra pessoa, não de mim. E também não dá pra acreditar que muitas mulheres passam por isso. Estão passando por isso agora. Você tá assistindo esse vídeo e existem mulheres que estão sofrendo com esse tipo de coisa. E elas não conseguem ter reação, elas não têm força pra sair de um relacionamento assim. Elas se deprimem. E é nessas horas, pensando nisso, que eu começo a entender por que muita mulher que apanha do marido tá lá com ele. Já notou? Quantas vezes eu já falei, você já deve ter falado, por que tá com ele? Você tá apanhando? Tá sofrendo? Parece que gosta de sofrer? Cara, a gente julga, né? Mas a gente não sabe o que a pessoa sente, o medo, o pavor que a pessoa sente. Quem que gosta? Quem que gosta de apanhar, de sentir dor? Tem que ser muito doente. E eu imagino que essas mulheres não são doentes. É uma prisão. E a prisão, gente, é algo que o aprisionado não tem a chave. É uma tortura, é um pavor. Eu, graças a Deus, não cheguei a esse nível de apanhar. Casando com um cara desse, tenho certeza, gente, que eu passaria por isso. Então eu imagino sim que foi um livramento lá no alto. Eu não me imagino passando por uma situação de apanhar do marido e tal. Assim como muitas de vocês estão escutando o vídeo e também não se imagina. Mas a gente não sabe a que ponto chega a cabeça da pessoa é entrar no relacionamento assim, continuar no relacionamento assim e casar e não conseguir sair mais. Aí o que foi a gota d'água foi num culto, porque essa época que ele ficou por lá, gente, a gente ia muito na igreja, né? Os meus pais são pastores, né? E eu também sempre gostei muito, eu ia muitas vezes na semana. Hoje em dia não é mais assim, por questão de distância das igrejas e tal. Como lá era tudo pertinho, cidade pequena, a gente estava sempre mais presente. E como o cara era um missionário, né, que depois a gente descobriu que era tudo balela, lá estava eu, terminou o culto, e um ex-ficante meu passou por perto de mim, me esbarrou propositalmente, e eu fiquei full da vida. Ai, Jesus, misericórdia. Então foi sem vergonhice mesmo. Dentro da igreja, né, gente? Isso tem em todo lugar, gente. Não se escandalize, gente, porque esse tipo de coisa tem em todos os lugares do universo. Não é porque é igreja que não tem gente errada. Todos os lugares, todo mundo é um ser humano. Aí eu, como fiquei assim, eu vi que o meu namorado, né, que eu não gosto nem de falar que isso foi na minha vida, mas o cara lá viu,
né, o que aconteceu, dele esbarrar. Eu fui atrás dele, falei pra ele, apontei o dedo na cara dele e falei assim, eu não te dei liberdade pra você fazer isso comigo, então pare, nunca mais faça isso. Bem brava. A mãe dele tava perto, eu bem louca, né? Ainda ficou falando, ficou sem graça, claro, né? E ainda ficou falando assim, ah é? Ah é? Tipo, ah é, né? É o quê? Fui pro carro, a pessoa lá também foi pro carro, e eu contei, né, eu sempre fui assim, sempre fui muito clara, sempre contei tudo, assim, sabe? Eu não sou de ficar escondendo e tal. De repente, tinha uma pessoa no carro, de repente tinha um demônio, sabe? Se transformou, foi crescendo assim num dragão, assim, sabe? Soltando fogo e tudo pela boca. Aquela pessoa, ela se transformou no carro quando eu contei aquilo, que parece que eu tava contando assim, ó, eu acabei de dar um beijo no rapaz ali. E ele começou a gritar dentro do carro e eu comecei a ficar assim tão apavorada, porque as pessoas estavam saindo, né, da igreja, então poderia acontecer de alguém escutar aquela gritaria dentro do carro, né? E todo mundo sabendo que ali era o carro do meu pai. E eu comecei a ficar tão nervosa, tão aflita. Aí minha mãe chegou, meu pai chegou, perguntou o que estava acontecendo. Aí ele falava assim, fala aí, o que tá acontecendo, fala. Eu falava assim, se acalma. Aí quando eu ia falar, ele falava assim, fala. E quando eu ia falar, ele falava pra eu falar, mas não deixava eu falar, né? Daí meu pai enfesou, falou assim, vamos chegar em casa? Vamos parar de baixaria, vamos chegar em casa e conversar? Tipo assim, feito gente. Aí, se acalmou, né? Chegamos em casa e papo vai, papo vem. Parece que ele tava esperando, assim, sabe quando você sente que a pessoa tá esperando uma faísquinha, assim, pra explodir? E foi o que aconteceu, né? Eu fui e contei que eu, no passado, já tinha ficado com aquele rapaz, né? E que talvez por isso ele fez isso. Pronto. Foi a gota d'água. Daí ele se transformou, ele mostrou quem ele era e começou a falar alto, começou a gritar. O meu pai já tava dormindo, a minha mãe tava por perto. Aí minha mãe ficou sem reação também, porque, tipo, ninguém tá esperando aquilo daquela pessoa. Eu fiquei imobilizada, eu fiquei assim, parece que me prenderam com gelo. Hoje, gente, primeiro que isso não aconteceria. Segundo que se acontecesse, eu teria outra reação, sabe? Totalmente diferente, porque eu era nova, né, gente? Inexperiente, com um monte de coisa. Não imaginava, porque eu tenho essa reação de que quando as pessoas falam coisas que eu não espero, na minha cabeça, enquanto ela tá falando, eu tô pensando assim, hã? Ele tá falando isso mesmo? Isso tá acontecendo? Eu não tenho aquela reação explosiva junto de partir pra baixaria junto e tal, não. E graças a Deus eu sou assim, gente, sabe? Eu acho que as coisas podem ser resolvidas assim, conversando, sabe? E aí, gente, ali foi o término de tudo. Hoje eu agradeço muito a ele, eu acho que ele fez a coisa mais certa, ele fez um favor pra mim. Não precisava tanto, né? Poderia ter terminado assim de boa, mas a pessoa tem um descontrole mental, né? Imagina se ele não tivesse feito isso logo. Quanto mais eu ficaria com ele. Até alguém da família dele chegou a falar pra mim que ele não era pra mim, né? Então teve alguém que ainda alertou da própria família. Na época eu falei assim, nossa, né? E hoje eu entendo por que ela me alertou. Então ali, sabe, ele gritou e julgou e ofendeu e falou um monte de pi. Ele pegou as coisas dele. Aí eu fiquei assim com a minha mãe. E a minha mãe ficou olhando assim um tempão uma pra cara da outra. Paralisadas, duas mulheres paralisadas. Eu tava na mesa e ela tava no sofá fazendo crochê. Esse tipo de pessoa, gente, arquiteta tudo. Ele já tem tudo planejado. Isso tudo dele vir, né, na minha orelha, eu caí tonguinha. E geralmente essas pessoas vão nos tonguinhos mesmo, né? Ninguém cai. Nenhuma pessoa que já viveu, tem uma experiência ou tem ali um discernimento, cai na lábia. Eu era tonguinho, eu confesso. Arquei com a consequência de uma escolha que eu fiz. Ele não gostava de mim. E uma pessoa dessa não gosta de ninguém. Ela não gosta nem dela. Ele queria terminar comigo e encontrou uma coisa boba, tornou essa coisa boba uma coisa grande pra se fazer de vítima. Tipo, eu tô saindo dessa relação por tua culpa. Olha só o que você fez. Mas não terminou por aí. Esse demônio, antes de ir embora da cidade, procurou, assim, pessoas específicas pra falar de mim, que não tava bom só terminar. Ele tinha que mostrar pras pessoas que, olha, terminei, né, ali com a filha do pastor, né, porque ela não é flor que se cheire. Tadinha de mim, uma florzinha tão inocente, tão boba. E ele me esculachou, e mentiu, e aumentou, e julgou. Na época, assim, pra mim foi o caos. Pro meu pai também, ele sofreu muito. Eu acho que ele se sentia um pouco, assim, responsável de ter acolhido. Mas, né, gente, sabemos que ele não tem culpa de nada, né? Eu era a culpada de ter me envolvido, né? Ninguém tem nada com isso. E, gente, quando a pessoa sumiu do mapa, a gente acabou descobrindo, assim, tanta
tanta coisa, assim, mas tanta coisa. E pra mim, assim, ao mesmo tempo que eu e minha mãe, principalmente, a gente ficou pasma, foi um alívio. Aquela sensação de que, tipo assim, pronto, aí está a prova de que não era eu a flor que não podia ser cheirada. Ele sim saiu sujo. Descobrimos perfis no Orkut na época, né? A gente descobriu vários perfis dele. Em alguns perfis, assim, mulheres esculachando ele, falando coisas. Parece que estava falando de mim e ele, entendeu? Ou seja, o cara era repetitivo. Ele ia nos lugares, eu sou missionário, eu sou uma bênção, sou profeta, manto, terra, né? Só crente entende essas gírias aí, né? E na realidade, gente, era tudo fachada. Até acho que ele era um satanista, que tem uns satanistas aí que entram na igreja e se fingem, assim, né, de tudo isso aí, pra poder, enfim. Não vou entrar nesses detalhes. Se vocês quiserem mais detalhes, conheçam a história do Daniel Mastral, tá, gente? A pessoa só quer, na verdade, um momento ali, brincar e se envolver ali. Cansei, já quero ir pra outra cidade, conhecer uma outra guria, fazer a mesma coisa, brincar com o sentimento dela, né? E, gente, isso é tão pecado, sabe? Eu acho tão pecado, assim, brincar com o sentimento, que é uma coisa tão séria, tão... machuca tanto o outro, né? Ele me falou a idade, falou outra idade pra minha mãe, então, ou seja, mentiu a idade, mentiu. Descobrimos depois, mentiu que ele morava no Chile e nem era nada, sabe? Então ele era um cara, na minha cabeça, que tadinho, né? A mulher traiu ele, que dó, né? Tiveram um filho, nem era dele. Nossa, que dor que deve ser, né? Pra uma pessoa descobrir que a mulher traiu e que o filho nem é. Nossa, que sofrimento, né? Gente, ele levou um álbum de fotografias que até hoje não entendo por que eu emprestei aquele álbum pra ele. Outra burrice da minha parte. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonada por fotografias. Desde criança, desde novinha. Sempre tive 2 álbuns, né? E eu entreguei um álbum na mão dele, ficou no carro dele. E ele foi embora com o meu álbum. Eu fiquei tão frustrada, assim, sabe? Eu acho que a parte mais terrível de tudo isso foi ele ter ficado com o meu álbum. Graças a Deus, que Deus é tão bom, que eu encontrei negativo, sabe aquelas fotinhas assim, negativo, sabe? Eu não sei se todo mundo conhece. E eu consegui revelar muitas fotos, inclusive dos meus 15 aninhos, de momentos que eu morava lá em Minas, quando eu fui pro Beto Carreiro com os meus amigos, só momentos gostosos, assim, sabe? E consegui recuperar. Aí, descobri que a pessoa tinha ido embora com o carro de alguém. Um carro roubado, né? Roubou, né, gente? Foi embora, desapareceu, sumiu. Não deu notícias, ninguém encontrava. E eu tô, assim, com esse ar, assim, de risos. Por quê? Porque esse casal de senhores acreditaram nele a ponto de ficar falando de mim pelas costas. O casal fez de mim um monstro. Nossa, o cara era assim idolatrado por eles e o cara foi embora com o carro deles. Lá estava o irmão lá da igreja choramingando lá, não sei pra quem, e eu só de longe assim escutando assim. Ele viu que eu tava escutando, né? Só de longe assim. Por fora eu tava assim. Sério? Mas por dentro eu tava assim. Aí eu tava falando de uma ex dele, uma ex-mulher, né? E a gente acabou encontrando essa mulher. E hoje eu tenho contato com ela, né? Ela é super gente boa. E ela falou absurdos dele. Vocês não têm ideia. O pai da mentira é quem? É o diabo, né? O cara é o próprio Lúcifer, sabe? E foi uma cilada pra minha vida, sabe? Que eu quase caí, né? Mas Deus foi lá, segurou na minha mão, me puxou e falou: aqui não, essa aqui é minha, cai fora. E ele caiu, né?